Depois de meses e meses de negociações entre o Francis Ngannou e o UFC, a novela envolvendo a categoria dos pesos pesados do UFC finalmente chegou ao fim. O Dana White anunciou nessa coletiva de imprensa pós-UFC Vegas que no dia 4 de março, no UFC 285, lá em Las Vegas, na T-Mobile Arena, o Ciryl Gane vai receber o ex-campeão dos meio pesados, John Jones, numa luta que vai definir quem vai ficar com o cinturão da categoria dos pesos pesados. Ou seja, o Francis Ngannou não tem mais nenhuma relação contratual com o UFC. O agora ex-campeão da categoria dos pesos pesados é um agente livre, podendo assinar com qualquer organização do mundo, que provavelmente vai ser a PFL. Vale lembrar que recentemente o camaronês publicou uma foto em seu Instagram na qual a sua mãe aparece com a camisa da PFL, indicando que esse provavelmente vai ser o próximo rumo do lutador. Os rumores sobre essa luta ficaram mais fortes nos últimos dias. Primeiro porque o Ciryl Gane fez um desafio aberto ao John Jones em seu Twitter, citando o mês de março como o momento certo para os dois se enfrentarem. E depois porque o sistema de iluminação da T-Mobile Arena acabou entregando que essa luta iria acabar acontecendo, como acabou de fato sendo anunciada hoje. Eu não sei vocês, mas a partir do momento que a luta foi anunciada, eu comecei a pensar no casamento de estilos e como esse combate pode vir a se desenrolar, principalmente por causa do John Jones. É muito difícil saber como que o John Jones vai se apresentar por uma série de fatores, entre eles o peso. A brecha entre o limite da categoria dos meio pesados e a dos pesos pesados é enorme. Enquanto os meio pesados têm um limite de 93 quilos, os pesos pesados podem chegar com até 120. É a maior brecha que existe em todo o MMA. Por mais que ele esteja fazendo um treinamento para ganhar peso desde a sua última apresentação contra o Dominic Reyes, é difícil saber como ele vai se apresentar. Por mais que ele esteja se sentindo bem no sparring e no dia a dia, é muito complicado fazer uma previsão de como ele vai se apresentar por conta de toda a atmosfera que uma luta do UFC envolve. Além do mais, ele vai estar enfrentando um peso pesado natural muito bem acostumado com a categoria. Outra coisa muito importante para se ter em mente quando se pensa nesse retorno do John Jones, pelo menos na minha opinião, é a questão da inatividade. A última vez que o cara entrou no octógono para lutar foi em fevereiro de 2020, ainda contra o Dominic Reyes. Muita coisa aconteceu de lá para cá. E por mais que o John Jones já tenha enfrentado alguns períodos de inatividade no passado, por suspensões, agora a situação é diferente, porque além de ser numa nova categoria, o cara também já está mais velho. Então é difícil saber como ele vai se adaptar a isso. Alguns lutadores conseguem desenrolar bem essa questão da inatividade, enquanto outros não. Por fim, eu também gostaria de destacar que, pelo menos para mim, o estilo técnico pouco ortodoxo e imprevisível do Ciryl Gane traz maiores desafios para o John Jones do que o enorme poder de nocaute do Francis Ngannou. Apesar de ser um cara muito grande, alto e pesado, o cara consegue se movimentar com muita velocidade e com muita fluidez, num estilo até um pouco parecido com o Alexander Gustafsson, que, para quem não lembra, deu ao John Jones a defesa de título mais difícil de toda a sua carreira. Agora, com certeza não dá para descartar o John Jones. O cara é provavelmente o melhor lutador da história desse esporte e com certeza vai tentar capitalizar na maior brecha que o francês já mostrou em todo o seu jogo, a defesa de quedas. Vale lembrar que o Ciryl Gane vencia o Francis Ngannou em pé com uma certa tranquilidade até o camaronês começar a investir nas quedas para controlar o adversário no chão. E claro, pelo menos no papel, o nível de wrestling do John Jones é muito superior ao do Francis Ngannou. Como vocês sabem, é muito difícil de imaginar quem vai sair vencedor desse combate. Para não ficar em cima do muro, eu, nesse exato momento, acho que o francês tem um leve favoritismo por conta de tudo que eu já falei, mas é muito difícil de cravar qualquer coisa. De qualquer forma, vai ser uma luta muito legal e eu já estou ansioso para assistir. Falando agora especificamente sobre o Francis Ngannou, para mim ele sai do UFC num momento muito peculiar. Se ele assina com a PFL, que é o que tudo indica que vai acontecer, ele chega na organização como a estrela do evento, ganhando muito mais do que ele ganhava no UFC, além de ser franco favorito para ganhar o prêmio de US$ 1 milhão no GP dos pesos pesados. Já com relação ao seu legado esportivo, tudo depende muito do resultado de Ciryl Gane versus John Jones. Se o Jones vence, de fato ficaria para sempre o questionamento de como um confronto entre os dois iria se desenrolar. Agora, se o francês vence, o cara fica numa situação muito tranquila, podendo inclusive se colocar como o melhor peso pesado da história. Isso porque, além da vitória sobre o próprio Ciryl Gane, o cara também tem vitórias por nocaute brutais em cima do Cain Velasquez, do Andrei Arlovski, do Júnior Cigano, do Alistair Overeem, além de também ter vingado a sua derrota para o Stipe Miocic com um nocaute brutal. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa notícia? Cliquem em gostei e coloquem nos comentários suas opiniões. Vocês concordam comigo, discordam de mim? Também não se esqueçam de se inscrever no canal.
Tem uma série de vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.